Olá, seja bem-vindo a mais uma unidade do curso de Psicologia. Na verdade, vamos conversar sobre a primeira unidade desse curso ou dessa disciplina. Nessa unidade, nós trabalhamos com o conceito de psicologia. Vamos diferenciar o conceito de psicologia do senso comum da chamada psicologia científica. Será que quando se fala em psicologia, se fala somente num termo leigo ou numa perspectiva leiga? Ou será que quando se pensa na psicologia, se pensa em uma disciplina um pouco mais profunda? Existem alguns ditados que as pessoas utilizam em que a palavra psicologia ela é mencionada. Por exemplo, de médico e de louco, todos nós temos um pouco. Por quê? Será que as pessoas conhecem um pouco de psicologia no senso comum? O que seria essa psicologia? Seria aquela ideia que as pessoas têm sobre os outros ou aquele conhecimento que elas trazem herdado, e esse conhecimento ele é perpetuado, ou algumas impressões sobre o outro acabam sendo perpetuadas. E algumas pseudo-verdades acabam sendo consideradas de fato verdade. Quando pensamos na história da psicologia, nós precisamos remeter à filosofia. Durante muito tempo, a psicologia ela estava, talvez eu pudesse dizer, escondida sob o manto da filosofia. Os primeiros a se preocuparem com o conhecimento da mente foram os filósofos. Alguns deles até defendiam a cura pela palavra. Alguns deles acreditavam que a partir do momento que o ser humano expressava o que estava no seu interior, a partir do momento em que as pessoas expressavam seus sentimentos, seus pensamentos, elas eram curadas. Nós vemos aí as raízes do que futuramente viria a ser psicologia. A psicologia como ciência, ela só surge em meados do século XIX. Ela surge na Alemanha, na cidade de Leipzig, através de um cientista chamado Wilhelm Wundt. Wundt acreditava que era possível conhecer a interioridade do ser humano analisando aquilo que é perceptível. Ou seja, nós podemos conhecer quem é a pessoa por aquilo que ela expressa, pelo seu comportamento, observando a pessoa ou observando não só as suas ações, mas observando as suas expressões. Ele foi o pioneiro no laboratório, na criação de um laboratório de psicologia experimental. Surge com ele essa disciplina como ciência. Quando falamos em psicologia, uma série de pessoas trazem mitos quanto a essa disciplina. Será que o psicólogo vai me conhecer por dentro? Será que o psicólogo é uma figura tão misteriosa? Ou será que vale a pena falar de mim para um desconhecido? Tem dúvidas que as pessoas trazem e alguns mitos, como se o psicólogo fosse alguém com uma bola de cristal e nos conhecesse simplesmente ao olhar para nós. Isso é um mito. Outras considerações sobre a psicologia, algumas delas inverdades, são de que a psicologia seria uma área menor, ou de que a psicologia ela lidaria basicamente com dados subjetivos. De fato, a psicologia lida com dados subjetivos, mas ela parte de critérios científicos. Como assim? Existe uma metodologia, existem estudos, existem teorias que sustentam a psicologia científica. Talvez você pergunte, Daniela, quando você fala em psicologia, você fala de quê? Eu já ouvi falar que existem várias psicologias. Será que alguém que se preocupa com o inconsciente tem o mesmo foco teórico do que alguém que se preocupa com os relacionamentos?
Quando nós falamos em psicologia, de fato nós utilizamos uma palavra geral para se referir a várias áreas do ser humano. O melhor termo seria de fato psicologias. Existem várias teorias que vão tentar analisar o objeto da psicologia. Qual é esse objeto? O ser humano, em seus aspectos visíveis e nos seus aspectos interiores. Essas várias escolas recebem nomes diferentes. Nós temos o humanismo, o existencialismo, a gestaltterapia, nós temos a bioenergética, nós temos a psicanálise. Então, existem várias possibilidades de se compreender esse ser humano. Cada uma dessas possibilidades constitui ou é sustentada por uma teoria psicológica. Uma outra questão importante para nós mencionarmos é que a psicologia está presente em várias áreas de conhecimento ou em vários campos. Como assim? A psicologia está presente nos esportes, está presente no hospital, nas indústrias, nas escolas, no consultório. Percebemos uma ampliação do campo de atuação do profissional psicólogo. Essa profissão ela foi reconhecida no Brasil há cerca de 50 anos, sendo, portanto, uma profissão nova. E a cada vez percebemos o psicólogo abrindo possibilidades de inserção em áreas distintas. Aguarde para a nossa próxima unidade, onde abordaremos outros elementos sobre a disciplina psicologia. Obrigada, um abraço.